Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui. E hoje eu vim trazer pra vocês uma resenha, né, uma crítica de uma temporada de série, porque eu acho que é legal fazer isso e eu acho que vocês gostam também, porque de Riverdale foi muito bem e vocês gostaram bastante. Então eu vim falar hoje sobre Orange is the New Black, a quinta temporada que saiu esse ano, né, em junho desse ano, lá na Netflix. Então se você quer saber um pouco mais sobre a série... Olha, meu cabelo ficou tudo na minha cara. Então se você quer saber um pouco mais sobre a série, vem comigo. Mas cuidado, porque esse vídeo vai ter muitos spoilers, tá bom? Então a nossa quinta temporada começa logo depois dos acontecimentos da quarta temporada, quando a Dayanara pega a arma do chão, né, a arma que caiu no chão, e aponta para o guarda e a gente fica naquela, ela vai atirar, ela não vai atirar, nanana. E a proposta dessa temporada é que ela se passasse durante os 3 dias da revolta das presas na prisão, e isso realmente acontece. We want to turn this place right. We have to speak as one united group. Who's in? Agora, o nosso grande medo antes de assistir a temporada era de que isso fosse ficar maçante. E a questão é, ficou? Então, na minha singela opinião, eu acho que ficou um pouco maçante sim, porque muitas coisas demoraram mais tempo do que deveriam. Eu compreendo que a temporada foi uma espécie de desenvolvimento de personagens, porque durante as outras 4 temporadas a gente viu muito pouco sobre aquelas personagens, sobre as vidas passadas delas, né? E muito pouco também sobre elas, porque como a gente tem muitos personagens e não tanto tempo, a gente acaba ficando um pouco focado muito no estereótipo de cada personagem e do que elas aparentam ser. Então eu acho que essa temporada serviu muito pra se aprofundar mais em diversos personagens que a gente não conhecia tanto assim e que fogem desse núcleo principal, né, da Piper e da Alex, e que eu achei isso muito legal. Mas ao mesmo tempo tem algumas coisas que, na minha opinião, ficaram um pouco chatos mesmo, assim, sabe? Um pouco maçantes. A gente tem episódios muito legais e a gente tem alguns episódios que... dá um sono assim, sabe? Dá uma vontade de dar um pause e falar assim, putz, acho que eu vou assistir outra coisa. E aí eu acho que o 9º episódio, que é um episódio que tem um clima todo de filme de terror, que as luzes estão apagadas na prisão, e que o Piscatella entra e ele começa a sequestrar as meninas lá dentro, só a partir desse episódio é que as coisas realmente engatam e começam a acontecer. Só que de uma temporada de 13 episódios pra só 5... 4 na verdade, né? 9, 10, 11, 12, 13, 5? Pra só 5 serem realmente interessantes e cativantes e relevantes pra história, é bem triste. Tanto que eu demorei muito tempo pra chegar até o 9º episódio com o AP, e aí a partir do 9º a gente assistiu tudo no mesmo dia, porque daí sim a gente tava muito empolgado na história, sabe? Só que eu acho que isso não é muito bom. Falando um pouco de círculos, né, dos círculos internos das histórias, eu acho que a história da Alex e da Piper foi bastante interessante. Eu acho que elas não ficaram no foco da temporada, mas ao mesmo tempo a gente viu um pouco do desenvolvimento delas e a gente também descobriu um pouco mais sobre a história de antes delas irem pra prisão, e eu achei isso muito interessante porque era uma coisa que ficava meio suspense e a gente não sabia bem como tinha acontecido mesmo. Uma parte que me incomodou muito foram aquelas duas que são viciadas em metanfetamina, né, que eram amigas da Pennsatucky. Elas estavam extremamente irritantes, né, eu sempre achei elas muito irritantes, mas nessa temporada elas estavam extremamente irritantes, assim, fazendo aquelas piadinhas e gracinhas que, tipo, só elas acham engraçado, e eu tava meio, tipo... Agora, uma parte que eu acho que a gente não pode negar que foi maravilhosa e que eu já imaginei que seria maravilhoso foi todo o bloco das negras, né, principalmente lideradas pela Taste, principalmente depois da morte da Poussey na 4ª temporada. You insane? No, she's angry. We're all angry. You done our girl wrong, Mr. Caputo. And we want justice. E por que foi tão interessante? Porque eu acho que elas finalmente se tornaram empoderadas dentro da prisão. É claro que elas sempre foram, mas eu acho que os problemas e os sofrimentos e tudo que acontecia com elas era bastante deixado de lado ou acabava misturado com outras questões. E nessa temporada isso é bastante abordado, sobre como as negras sempre passam por muitas dificuldades na vida por serem negras e como a maior parte das pessoas que tá naquela prisão simplesmente não entende tudo isso que elas passaram. E como foi revoltante e indignante uma delas ter morrido e simplesmente não se ter falado disso. A Taste, principalmente, ela está maravilhosa a temporada inteira, dá pra você sentir a perda que ela passou.
E ela, junto com a Soul Soul, que era a namorada da Pulsei, as duas, principalmente quando elas estão interagindo e na cena em que elas entendem que cada uma tá passando pela mesma dor, mesmo que elas tivessem relações diferentes com a Pulsei, é muito, muito incrível, cara. É uma coisa sensacional que toca assim na sua alma, é muito triste. Eu chorei muito, eu acho que eu sempre vou chorar quando tiver relacionado com a Pulsei. Eu chorei também quando apareceu o pai dela, né, tipo, o guarda lá que matou a Pulsei foi tentar pedir desculpas pro pai dela e ele, mano, dá uma na cara dele, assim, metaforicamente falando, porque ele não bate no menino, né, porque ele fala que o menino vai precisar conviver com essa morte pro resto da vida dele, e essa é a punição dele, sabe? E realmente é. Uma coisa que eu não gostei foi a Red ficando meio louca porque ela tava obcecada pelo Piscatella. Eu acho que isso tem os seus motivos, é óbvio, porque ele é um escroto, mas eu acho que a personagem dela ficou um pouco exagerada, ficou um pouco louca demais, e isso me deixou um pouco triste porque ela é uma das minhas personagens preferidas, sabe? A Pennsatucky com o guarda, né, o Donuts, me incomoda muito porque eu já falei pra vocês na minha review da 4ª temporada, eu vou deixar ela linkada aqui em cima pra vocês, mas eu já falei que eu não gostei de como eles resolveram isso. Eu entendo que faz parte, talvez, um pouco da personalidade da Pennsatucky, mas não me desce ainda assim, tipo, o cara, ele estuprou ela e ficou por isso mesmo, sabe? Eu acho que os roteiristas de Orange podiam ter tomado uma decisão um pouco melhor em relação a isso. Os reféns e tudo que acontece com eles eu acabei ficando um pouco incomodada também. Eu entendo qual era a importância deles e tal, mas ficava uma coisa meio chata, tipo, vamos colocar vocês no banheiro, daí sai do banheiro, daí coloca no banheiro, daí sai do banheiro, daí coloca no banheiro, tipo, um ciclo meio infinito. Eu acho que a única parte que eu achei legal foi quando elas meio que começam a descontar nos guardas de tudo que eles fizeram com elas nos últimos meses, então eu achei isso muito bom, e, tipo assim, muito pesada essas cenas, eu achei muito real, mas o resto eu achei um pouco... A Linda, né, que é a personagem que ficou clandestina lá dentro da cadeia, eu achei muito interessante o desenvolvimento da personagem dela e como ela é boa em mentir, e a história dela é muito boa também. Só que a minha questão é, ninguém sentiu falta dessa menina, cara, no trabalho dela, ninguém falou assim, nossa, ela desapareceu, e a última vez que a gente viu ela tava indo em Litchfield, tipo... Não é meio esquisito isso? O arco da Nikki e da Morello também é muito interessante, das duas meio que ficando juntas e depois a Morello partindo do coração da Nikki e depois ela estando grávida e daí agora elas vão ficar separadas, então... Eu achei muito, muito legal. A Maritza e a Flaca também, pra mim, elas são os melhores personagens. Pra mim, a gente podia ter uma série só com elas, né? Ou como elas se chamam, né? Flaritza. E elas fazem uma comédia, cara, que não é nem um pouco forçada, sabe? É uma comédia muito sincera, é uma comédia muito gostosinha de assistir. E eu queria, na verdade, que elas tivessem mais participação. E queria também ver um pouco mais sobre a história delas, né? Um pouco mais sobre o passado delas, ou sobre as próprias personalidades delas. A gente viu um pouco mais nessa temporada, mas... eu queria mais porque elas são muito, muito legais. I'm gonna be super famous. Don't forget to smile. E agora vamos falar sobre o famigerado cliffhanger, né? O nosso gancho do final da temporada. Parece que a Netflix finalmente entendeu o que é um cliffhanger e aí eles decidiram que eles vão fazer isso agora o tempo inteiro. E isso é muito chato. Eu entendo que na última temporada o cliffhanger foi legal, foi um toque legal, mas nessa temporada podia só ter acabado, sabe? Tipo assim, a gente podia descobrir o que ia acontecer com elas, porque a história se fechou, sabe? O ciclo se fechou, então parece que a gente enrolou pra ter 3 dias em 13 episódios pra chegar lá no final e de novo a gente não saber o que acontece. Eu fiquei chocadíssima, nossa senhora, eu quase levantei do sofá quando o Piscatella toma um tiro na testa, cara, nossa, eu fiquei louca, eu não acreditei que isso estava acontecendo, eu fiquei doida mesmo. Mas eu queria muito ter visto o que vai acontecer quando os guardas entrarem lá. Tô com um pouco de medo de que alguém vá morrer, mas eu acho que eles não matariam outra personagem logo, assim, tão cedo. Mas eu não sei, eu não gostei desse cliffhanger no final, eu acho que não tinha necessidade, eu acho que a gente podia ter finalizado essa temporada e deixado isso pra trás e começado uma nova temporada de um jeito completamente diferente, porque agora a gente vai ter que começar a nova temporada de novo, tipo, um dia depois, né, na verdade no mesmo dia que essa última temporada, sabe? E eu acho que no geral a temporada foi bastante fraca. Apesar dela ter alguns episódios que foram um dos meus favoritos de Orange is the New Black, assim, de todas as temporadas, eu acho que, somando tudo, a temporada é uma das mais fracas também, e eu espero sinceramente que eles consigam melhorar muito pra próxima temporada, porque senão eu sinto que a Orange tá com os dias contados, sabe? Então é isso, gente, essa foi a minha crítica da 5ª temporada, eu espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui embaixo as opiniões de vocês, o que vocês gostaram e o que vocês não gostaram dessa temporada, e também, claro, o que vocês esperam da próxima temporada.
temporada, né? Porque a gente tem aí muitas possibilidades, muitas personagens que a gente gostaria que fossem mais exploradas, né? Então é isso, deixa o seu joinha, se inscrevam aqui no canal pra gente chegar em 5 mil inscritos ainda no mês de julho. Eu não sei nem se esse vídeo vai ao ar no mês de julho, então deixa na mão de Deus. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!